Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 26, vai dizer assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é tudo possível. Louvado seja o nome do Senhor. O que é impossível para os homens, para Deus se torna possível. Louvado seja o nome do Senhor. Esse jovem rico, a palavra vai dizer que ele cumpria, ele guardava os mandamentos. Ele honrava o seu pai e sua mãe. Ele não adulterava, ele não matava, nem roubava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não dava falso testemunho. Ele guardava os mandamentos do Senhor. Mas quando Jesus disse a ele: Vende tudo, glória a Deus, aleluia, Pai, e dá aos pobres, ele se entristeceu. Por mais que ele guardava os mandamentos, o coração dele estava apoiado nas riquezas. Por mais que ele guardava os mandamentos, o coração dele estava dividido. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que ele guardava os mandamentos, ele estava em cima do muro. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo em um tempo a qual o inimigo, ele tem trabalhado para que você venha perder a comunhão com Deus. O adversário das nossas almas, ele é estrategista. Ele anda ao derredor, procurando a quem tragar. Então o que ele tem mais lutado é para que você venha perder a comunhão com Deus, para que você venha se distanciar dele, para que você venha priorizar as outras coisas e deixar o principal de lado, que é a palavra de Deus, que é a salvação da sua alma, que é em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vivemos em um tempo a qual onde você levanta, e são muitas tarefas, são muitos afazeres diários, são muitos compromissos, mas um só é necessário. Assim como Jesus vai dizer de Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava preocupada em fazer os afazeres diários. Marta se incomodou ao ver Maria daquela forma, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Até que Marta perguntou a Jesus se ele não incomodava. Então Jesus disse a Marta:
Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. A palavra de Deus vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. A bênção que Deus te dá não é para tomar o lugar dele na sua vida. A bênção que Deus te dá não pode se tornar o seu Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que não tem como servir a dois senhores. A um você tem que se dedicar mais e ao outro desprezar, ou vice-versa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O seu coração não tem que estar apoiado ao dinheiro, não tem que estar apoiado nas coisas que você tem. A sua entrega totalmente tem que estar em Deus. Qual que é o primeiro maior mandamento que o Senhor nos deixa? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que se entregar totalmente a Deus. As coisas de Deus têm que ser mais importantes do que as coisas deste mundo, porque Deus, Ele te escolheu para um propósito. Deus, Ele te escolheu para um propósito aqui na face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que não adianta você alcançar o mundo inteiro e no final você perder a salvação da sua alma. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Se entregue por inteiro a Ele. Saia de cima do muro. Deus, Ele tem que ser prioridade na sua vida. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Quando você, antes de você receber a bênção do Senhor, você clamava por Ele, você buscava Ele. Mas depois que Deus concede a bênção, você afasta dele. Quando a porta se abre, glória a Deus, aleluia, ó Pai, as coisas mudam. Isso não pode acontecer, porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tudo nessa terra é passageiro, é momentâneo. Não trabalhe arduamente para procurar juntar tesouros na terra. A palavra vai nos dizer: ajunteis tesouros no céu, aonde a traça não destrói, aonde a ferrugem não corrói. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Priorize o reino de Deus. Coloque Deus como primeiro em sua vida. Não dê lugar para Satanás. Não dê lugar, glória a Deus, aleluia, ó Pai, para o adversário na sua vida. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar. Ao seu levantar, Deus, Ele tem que ser prioridade na sua vida. As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar na sua vida. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não deixe de falar do amor de Jesus. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de consagrar ao Senhor, de jejuar, porque o inimigo está ao derredor, procurando a quem tragar. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Veja a parábola de Lázaro e o rico. O rico vestia-se de linho finíssimo, vivia sua vida esplendidamente, comia do bom e do melhor. Lázaro, o pobre, ele
era cheio de chagas, onde os cães vinham lamber as suas chagas. Lázaro não desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. A parábola vai dizer que ambos morreram. O rico, ele não priorizou o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O rico, por mais que ele tinha tudo na terra, ele não tinha nada. Porque o ter muito sem Deus não é nada. Mas se você tem um pouco e você tem Deus, você tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro foi parar no seio de Abraão, foi para o céu. O rico foi para o inferno, foi para o fogo, foi para o tormento. Ter tudo na terra e no final você perder a salvação da sua alma não é ter nada. Ter tudo na terra e não ter Deus na sua vida não é ter nada. Agora, se você tem um pouco com Deus, você tem tudo. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Porque na palavra de Deus vai nos dizer que nesta terra tudo vai passar, menos as palavras do Senhor. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar a roupa que vestimos, o carro, a bicicleta, vai passar tudo, menos as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Dê valor, priorize aquilo que é prioridade na sua vida, dê importância àquilo que tem que ser de importância, que é a salvação da sua alma. Quem fazer a vontade de Deus, quer evangelizar, pregar a palavra de Deus, ler a palavra, orar, jejuar, é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque tudo nessa terra é passageiro, e Deus te chamou para um propósito, para glorificar o nome dele aqui na face da terra. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. Ei, se entregue totalmente a Ele, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Porque o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Porque o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer no meio dos teus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai, através da sua vida. Deus te escolheu para um propósito. Tudo nessa terra é passageiro, é ilusão, mas o que Deus tem para você são palavras de vida eterna. O mais importante é você chegar naquele grande dia e o Senhor dizer para você: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado a vocês. Porque muitos chegarão diante do Senhor: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos prodígios em teu nome. Glória a Deus, aleluia, Pai. E o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito disso? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou então apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Só há dois caminhos: o caminho estreito que conduz à vida eterna, o caminho largo que conduz ao tormento eterno. Só há dois caminhos: céu ou inferno. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Buscai o reino de Deus enquanto pode se achar. E eu finalizo esta pregação dizendo para vocês: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Coloque Deus em prioridade na sua vida, porque Jesus, ele vai voltar como um ladrão. Vai ser a hora que você menos espera. Vai ser como um piscar de olho, vai ser rápido demais. Assim como um raio ilumina a extremidade à outra, assim o Senhor voltará. Que Deus te abençoe e com o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.